Olá, meus amores, iniciamos mais uma aula hoje, sexta-feira, dia de aula de Geografia. Vamos revisar a unidade 5, que vai falar sobre a população, que é o conteúdo que vai cair no teste de vocês da próxima semana. Que vai falar sobre o que é população. População é uma determinada ou de um estado, de um país. É esse conjunto de pessoas que habitam um determinado local. A população do local ela não é fixa, ela pode tanto crescer quanto diminuir, vai depender muito das pessoas que residem ali. As pessoas podem falecer, podem nascer, as pessoas podem se mudar ou podem chegar de outra cidade. Então isso vai fazer com que a população seja modificada a quantidade em relação a cada local. Em muitos países e no Brasil, a população que vive na zona urbana é maior do que a população que vive na zona rural. Houve um processo de modificação. Anteriormente, a população rural era maior, porém aconteceu o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, e hoje a concentração maior de pessoas, de população, está nas cidades. As pessoas que saem do seu município para viver em outro município são chamadas de migrantes. Se eu saio de Caiçara e vou para Logradouro, eu sou chamada de migrante. Se eu saio do meu país para outro país, eu sou chamada de emigrantes. Quando eu saio daqui, vou para outro país. E quando alguém chega ao meu país, são chamados de imigrantes. Olha só que legal. Vamos para a página seguinte. Na página 347, vamos ter falando um pouquinho sobre o censo, que é feito pelo IBGE, que são pesquisas com parte da população para ter uma base de acordo com a numeração de habitantes, de características. Então é feito esse censo, não todos os anos, mas é feito para obter essa informação. Vamos para a página 348, que vai falar sobre o censo demográfico. Fala que o primeiro censo que aconteceu no país foi em 1872. E neste censo também consta a população de habitantes escravos. Naquele período foi o primeiro e último censo que fez o registro de escravos. Por quê? No outro censo que aconteceu já havia tido a libertação dos escravos. O primeiro censo não havia estados, como os conhecemos hoje, havia províncias e paróquias, que por sua vez foi modificando e hoje temos estados e municípios. Vamos para a página seguinte, 349. E também realizamos pesquisas de acordo com algumas características dessa população, como a quantidade de filhos, a quantidade de pessoas em uma casa, que é chamado de estudo demografia, que é chamado do estudo da demografia de cada local. Olha que interessante. E com essas informações é possível que o governo possa gerar medidas para auxiliar a economia, auxiliar essas famílias de forma geral. Vamos para a página seguinte, 352. Podemos compreender que as populações elas possuem diferentes culturas, cada uma de sua região. Enquanto essa população ela sai de um canto para o outro, ela leva consigo as suas características e as suas culturas, acabando tendo uma junção de misturas diferentes. Pode ser observado em forma de construções, de festas típicas, eventos religiosos, gastronomia e entre outros elementos. Olha só que importante. Na página 253, podemos observar que a população ela recebeu imigrantes, a população brasileira, de diversos locais. Vamos ter russos, poloneses, alemães, japoneses, portugueses, africanos, italianos, entre outros. Então, cada um se concentrou em um determinado local da região do país. Podemos observar por meio desta unidade como é importante a população, como é importante a cultura de cada população, como é feito o cálculo, como é feito as pesquisas para obter informações referentes à população de cada local. E assim o governo gerar medidas para auxiliar essa população, que se está em crescimento ou não, a idade das pessoas, para que o governo possa fazer cálculos para beneficiar essa população, como saúde, educação, tudo isso baseado por meio da quantidade de habitantes. Olha que interessante.
Agora vamos fazer a última atividade, questão 1. Complete as afirmativas a seguir e encontre no diagrama as palavras que você escreveu. Questão A. Todos os habitantes de um município compõem a sua? B. Todas as pessoas saem de seu município de origem para viver em outro município, estado ou região. São chamadas de... C. As pessoas que saem de seu país de origem são... D. Ao chegar em um novo país, as pessoas de outros lugares são chamadas de... E. A área de conhecimento que estuda mais variadas características da população é a... Questão F. Antes da proclamação da República, o Brasil era dividido apenas em municípios e em... G. O censo demográfico do Brasil é realizado pelo... Letra G. Letra G. O censo demográfico do Brasil é realizado pelo... H. A média de anos de vida de uma população é chamada de... Vida. I. Hoje no Brasil há mais de 190 de habitantes. E J. Uma explicação para a população urbana ser muito maior que o campo é o êxodo. Essas palavras que vão completar essas frases estão neste diagrama, neste quadro de palavras. Vocês irão localizar e ir preenchendo esses campos abaixo. É uma espécie de forma de revisão de todo o conteúdo. Então, façam essas atividades e me encaminhem a resposta, tá certo? E estudem bastante. Um beijo e até segunda-feira.